Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós vamos resolver a prova da FGV 2023. Essa é a questão de número 15. Vamos dar uma lida na questão, resolvê-la na sequência. Vamos lá. Considere o plano cartesiano com coordenadas em metros. Duas partículas A e B começam a se mover simultaneamente e observe o seguinte, que a gente vai ter o descritivo do movimento agora. A partícula A está inicialmente no ponto menos 200, e move-se com velocidade constante igual a 10 metros por segundo ao longo do eixo x no sentido do eixo. Sua abscissa cresce com o tempo. A partícula B está inicialmente no ponto 0,200 e move-se com velocidade constante igual a 5 metros por segundo ao longo do eixo y no sentido oposto ao eixo. Sua ordenada decresce com o tempo. O momento em segundos após o instante inicial em que as duas partículas estão mais próximas é... Então, observem, gente, que eu preciso fazer aqui uma equação para a partícula A e uma equação para a partícula B em função do tempo. Então, a equação horária da partícula A vai ser... observem que a sua abscissa cresce com o tempo, começa no menos 200, e como a velocidade é de 10 metros por segundo, então aqui eu vou ter mais 10t. A ordenada é constantemente igual a zero, aqui com t pertencente aos reais, vamos colocar assim, reais não negativos, né? O tempo está crescendo aqui. E a equação do horário, a equação horária da partícula B, ela é zero na abscissa, né? A abscissa é constantemente igual a zero, e a ordenada é 200 menos 5t, também com t pertencente aos reais não negativos. E agora, observe o seguinte, vou copiar novamente esse gráfico para a gente poder fazer uma discussão. O que a gente quer é uma distância do ponto A até o ponto B. Só que não qualquer ponto A, né? Não seria necessariamente aqui um instante inicial. Aqui eu estou pensando as coordenadas do ponto no seguinte formato: menos 200 mais 10t, 0, e as coordenadas do ponto B sendo 0 e 200 menos 5t. Essa distância dos pontos A e B eu posso fazer por distância de ponto a ponto, né, da equação aqui, distância entre os pontos A e B, que eu posso chamar só de D, é a raiz quadrada do Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Isso nada mais é do que o próprio Pitágoras, né, acontecendo aqui no plano. Portanto, eu vou fazer assim, D ao quadrado é Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. Portanto, d ao quadrado é igual a menos 200 mais 10t menos 0, ou seja, isso daqui ao quadrado, mais o ΔY, que seria 200 menos 5t menos 0, tudo isso ao quadrado. Vamos ver o que isso daqui vai nos retornar. D quadrado, portanto, vai ser, desenvolvendo aqui essa primeira expressão, menos 200 mais 10t ao quadrado, eu vou ter 10t ao quadrado sem t ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar menos 4.000t, mais o quadrado do segundo, que vai dar 200 ao quadrado, 40.000. Isso daqui, agora, eu vou expandir a segunda expressão, 200 menos 5t ao quadrado. Então, isso daqui será quadrado do primeiro, 25t quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2.000t, mais o quadrado do segundo, 200 ao quadrado, 40.000 novamente. Então, observem que d ao quadrado é 100t quadrado mais 25t ao quadrado, 125t ao quadrado. Eu ainda tenho menos 4.000 com menos
2.000, então, portanto, menos 6.000t, mais 80.000. E observem que essa distância ao quadrado, né, ela acabou se tornando uma equação do segundo grau. Então, eu posso concluir que a distância mínima ocorrerá para o d quadrado mínimo, para essa distância quadrática mínima. E aí, observem que essa expressão do segundo grau, 125 menos 125t quadrado menos 6.000t mais 80.000, ela representa, aqui vou fazer um esboço bem tranquilo, 125t quadrado, a gente está falando então de uma parábola com concavidade para cima. O menos 6.000t quer dizer que quando ela cruza o eixo y, ela cruza caindo, ela cruza no ponto 80.000, e aí bastaria fazer aqui o delta para a gente ter todas as informações, o discriminante me diria se ela tem ou não solução. E fazendo o discriminante dessa equação, nós chegaríamos num delta, né, num discriminante negativo, então não tem solução, algo mais ou menos assim. Ou seja, o d quadrado assume um valor mínimo para um determinado t mínimo. E isso daqui está atrelado ao x do vértice. Então, eu vou achar o t mínimo fazendo x do vértice, que vai ser dado por menos b sobre 2a, nesse caso, menos o menos 6.000, sobre 2 vezes 125, portanto, 6.000 dividido por 250, nós vamos ter que o t mínimo é, portanto, igual a 24 segundos. Beleza? Isso daqui nos leva à quarta alternativa, eu vou chamar de alternativa D. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!